Bom, vamos aprender sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele é formado por órgãos internos e externos. Eles passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outros seres. Ele é o sistema que garante a produção dos gametas masculinos, bem como a introdução desses no corpo da mulher. Também é responsável pela síntese de testosterona, que possibilita, entre outras funções, o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como a aparição de pelos e a modificação da voz. Aqui a anatomia do sistema reprodutor masculino e mais à frente eu vou falar sobre cada um deles. A primeira imagem é o testículo. O homem apresenta 2 testículos, que são as gonadas masculinas, que é o local onde os espermatozoides são formados. São 2 glândulas de forma oval, e essas células reprodutoras são produzidas mais precisamente em túbulos enrolados, chamados túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos que ocorre a produção dos espermatozoides. Bem ao lado é o saco escrotal, também chamado de escroto ou de bolsa escrotal. É uma estrutura de forma sacular, que fica localizada na região logo abaixo do pênis. Essa bolsa apresenta uma separação que divide 2 cavidades, ficando um testículo de cada lado. Na adolescência, o saco escrotal apresenta-se mais pigmentado e pelos espessos aparecem no local. Possui importante papel no controle da temperatura ao redor do testículo. Quanto mais próximo, maior temperatura. Em ambientes frios, a pele enruga-se e eleva o saco escrotal e os testículos para mais perto do corpo. A temperatura do saco escrotal é inferior à temperatura abdominal. A bolsa escrotal, além de proteger os testículos, tem a função de manter a temperatura deles em torno de 1 grau abaixo da temperatura do corpo. Isso é fundamental para que ocorra a produção dos espermatozoides. Epidídimo. O epidídimo são 2 canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Ele corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados. O homem possui 2 epidídimos, que se localizam cada um lateralmente na margem posterior dos testículos. Nesse local, os espermatozoides adquirem a maturidade e também desenvolvem a capacidade de movimentação. O epidídimo apresenta-se como um grande tubo enovelado, podendo chegar a 6 metros de comprimento. Podemos distinguir o epidídimo em 3 porções. A cabeça, que é a porção mais dilatada e em contato com a extremidade superior do testículo. O corpo e a cauda, que é a região localizada mais inferiormente e que se liga ao ducto deferente. O ducto deferente, ele é um tubo fino e longo que sai de cada epidídimo. Ele conduz os espermatozoides a partir do epidídimo, que é o local onde eles são armazenados após serem produzidos nos testículos. O corpo do homem, ele possui 2 ductos diferentes, os quais são uma continuação do epidídimo.
Cada ducto possui 30 centímetros de comprimento, passa ao redor e atrás da bexiga urinária, e eles encontram os ductos da vesícula seminais e formam o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, essa imagem ao lado. Os ductos ejaculatórios possuem cerca de 20 centímetros de comprimento e são formados a partir da união do ducto diferente com o ducto da vesícula seminal. O ducto ejaculatório é a porção final dos ductos diferentes que atravessam a próstata para conduzir os espermatozoides e o líquido seminal na uretra prostática, de onde serão ejaculados. As glândulas buburetrais. Elas também são conhecidas como glândulas de Cowper. São duas estruturas do tamanho de um grão de ervilha. Estão localizadas na porção inferior da próstata, de cada lado da uretra. Elas são um par de glândulas que liberam antes da ejaculação uma secreção na uretra que lubrifica o pênis e ajuda a neutralizar resíduos de urina, evitando que os espermas sejam contaminados. Vesícula seminal. A vesícula seminal ela é formada por duas pequenas bolsas localizadas atrás da bexiga. O homem possui duas vesículas seminais, a quais secretam um fluido que corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen, que é um líquido viscoso, esbranquiçado, contendo espermatozoides e fluido das glândulas acessoriais. As glândulas acessoriais, elas são onde são produzidas o líquido seminal e o líquido prostático, que fazem parte do sêmen, que é eliminado no momento da ejaculação. O fluido produzido pela vesícula seminal é espesso e alcalino e apresenta diversas substâncias como enzimas, frutoses, que é importante para garantir a energia necessária para os espermatozoides. A próstata é uma glândula localizada sob a bexiga, que produz o líquido prostático, uma secreção clara e fluida que integra a composição do esperma. O homem apresenta apenas uma próstata, que é uma glândula que produz a secreção que forma o sêmen. A secreção produzida pela próstata apresenta enzimas e citrato, que também é um nutriente para os espermatozoides. A próstata ela possui um tamanho aproximado de uma noz. Que é a uretra. Os ductos ejaculatórios abrem-se na uretra, que garante a saída do sêmen e também da urina. A uretra ela é, portanto, um órgão comum ao sistema reprodutor e ao sistema urinário. A uretra masculina ela passa pelo interior da próstata, pelo sólido da pelve e no interior do pênis, apresentando o tamanho total de cerca de 20 centímetros. Ela começa na bexiga, ela atravessa a próstata e o pênis, sua maior porção, até a ponta da glande, onde há uma abertura que é liberado o sêmen e a urina. O sêmen e a urina, eles não são liberados no mesmo momento. Isso ocorre graças à musculatura da bexiga na entrada da uretra, que impede que isso ocorra. O pênis é um órgão utilizado na cópula,
A cópula é a ligação, união ou relação sexual. Ele destaca-se pela presença de um tecido erétil, o qual se enche de sangue durante a excitação sexual. Ele apresenta um formato cilíndrico e cerca de 12 a 16 centímetros de comprimento. Ele possui 3 corpos de tecido erétil, 2 colunas longitudinais, localizadas dorsalmente, corpos cavernosos do pênis e uma coluna situada ventralmente, corpo esponjoso. No interior do corpo esponjoso encontra-se a uretra, por isso o corpo esponjoso é também chamado de corpo cavernoso da uretra. Em sua parte terminal, o corpo esponjoso dilata-se e forma a chamada glande. Região do pênis mais sensível é a ponta do pênis. Ela é muito inervada para que as sensações de estímulos sexuais geradas pelo toque sejam convertidas em impulsos nervosos para facilitar a ereção completa até via ejaculação. O pênis é envolvido por uma pele fina e na região da glande observa-se uma dobra de pele que recobre a ponta do pênis, é conhecida como prepúcio, que cobre a glande, ponta do pênis. As doenças que ocorrem nos homens, a mais comum é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele ocorre em homens a partir dos 40 anos, por isso a necessidade de fazer um exame para se detectar a doença. Ele é curável, principalmente se detectado na fase inicial, como no início não apresenta sintomas, que são a dificuldade de urinar, a sensação de queimação ou ardência ao urinar. E a outra doença é o câncer de testículo, que aparecem caroços, nódulos, indolor, não causa uma dor, mas o mais comum, no caso, para se observar a doença, é pegando no testículo para ver se tem alguma diferença, no caso de tamanho. Os contraceptivos, o mais usado é a camisinha, e também tem a vasectomia, que é o método contraceptivo masculino, que tem um alto grau de eficácia, que consiste no corte dos ductos diferentes, de maneira a impedir que os espermatozoides possam ser expelidos no corpo masculino durante a ejaculação. Esse é mais recomendado para homens que não pretendem fazer filhos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa eu vou postar no grupo mais informações.